vai ser brinquedo. Isso aqui não é obra humana, isso é de Deus. E aí vocês chegam aqui hoje. Por quê? Eu hoje tenho a decisão da minha vida, de virar a chave da minha vida. Eu vou virar a chave da minha vida ainda hoje. Eu vou virar a chave da minha vida ainda hoje. Canta comigo. Eu vou virar a chave da minha vida ainda hoje. Eu vou virar a chave da minha vida ainda hoje. Canta comigo. Eu vou virar a chave da minha vida ainda hoje. Eu vou virar a chave da minha vida ainda hoje. Deus tem chaves para entregar para vocês hoje, que quando entregou para mim, a minha vida mudou totalmente. E são simples. São simples. Mas se vocês entenderem a profundidade disso na vida de vocês, vocês nunca mais serão os mesmos. Muitos nos procuram nesse ninho, dizendo assim: eu vou me matar, eu não estou aguentando mais viver. Muitos vêm aqui para respirar. Eu vou repetir isso. Muitos passam a semana inteira sem respirar, para chegar na terça-feira e aí eu saio pelaquela porta e eu não consigo mais respirar. O que Deus quer mostrar para nós é tornar consciente o porquê que aqui você respira e lá fora você não respira. Deus quer entregar para vocês o que vocês precisam fazer e por que Ele fez 7 estações desenhando para vocês isso. Eu queria que agora, na presença do Espírito Santo, você lembrasse conscientemente o que você pensou quando você acordou hoje de manhã. Quais eram os sentimentos? O que se passou no seu coração? As 7 estações têm 2 meses de duração, um pouco menos. Nesses 2 meses, quais sentimentos, quais pensamentos, o que dominou a sua vida? Volta lá, volta alguns meses, algumas semanas, e vai passando semana por semana. O que se passava na sua cabeça, quais os sentimentos, quais os medos, quais as angústias? Quais foram os dias de paz, quais os dias de alegria? Nós estamos agora na presença do Espírito Santo. E na presença do Espírito Santo eu consigo olhar para aquilo que eu passei ao longo desses 60 dias. E observar que às vezes teve muita dor. Às vezes teve discussões, brigas difíceis, palavras difíceis, momentos difíceis. Momentos alegres, momentos de paz. Volta para hoje. O que estava no seu pensamento hoje pela manhã? E mais, como vai ser o seu amanhecer amanhã, meus irmãos e minhas irmãs? Como vai ser o seu amanhecer amanhã? O que vai passar no seu coração amanhã? Quem de vocês, durante essa oração que a gente fez, esse momento de internalizar, conseguiu ver os pensamentos passando, os sentimentos passando? Levanta a mão para me entender. Quem conseguiu entender isso, ver isso passando na cabeça? Alguns viram medo, foi ou não foi?
medo de coisas que não estão dando certo, medo de fracasso, medo de não ser reconhecido, medo de não estar perto de quem a gente ama. A primeira coisa que Deus quer falar para nós essa noite, meus irmãos, entendam isso. Existem 2 princípios básicos num ser humano: amor e medo. Qualquer coisa que você está passando na sua vida, qualquer que seja, vai resumir sobre uma decisão de você tender e caminhar para o amor, ou de você fraquejar no medo. Isso que a gente acabou de fazer, preste atenção, isso é muito importante. É criar a consciência espiritual. Repete comigo: consciência espiritual. Repete, abre a boca para falar forte. Consciência espiritual. Sabe qual que é o maior problema nosso? Que eu venho aqui, eu respiro e eu saio e eu não consigo fazer as coisas. Sabe por que às vezes as pessoas chegam, entregam a chave do carro para a gente sabe que tem a chave na mão e eu não consigo fazer meu carro andar? É porque quando eu saio por aquela porta, eu perco a minha consciência espiritual e eu começo a achar que eu sou aquilo que passa na minha mente. Deus nos criou para amar. Foi ou não foi assim? Deus nos criou para quê? Para amar. Mas imagina um homem quando foi criado e ele estava andando numa floresta. Isso é uma característica que só nós homens temos e mulheres temos. E ele andando numa floresta, ele chegou num lugar que tinha árvores bonitas, e estava num determinado momento do dia, era 3 horas da tarde, havia uma determinada brisa naquele momento, ele estava tranquilo andando, só que veio um leão, porque aqui não é uma floresta, tem leões na floresta, e quando aquele leão veio para atacar aquela pessoa, a mente dele fotografou tudo, ele ativou tudo de mais profundo que ele tinha, da parte emocional e cognitiva dele. E ele fotografou cada instante, cada sentimento, cada brisa que estava no ar. E quando esse leão veio para te atacar, e você por alguma razão conseguiu escapar desse leão, a sua mente, não é espírito, a sua mente, que é uma ferramenta que Deus nos deu, ela gravou tudo. E aí sabe o que a nossa mente faz? Essa mesma pessoa que saiu daquele leão, que conseguiu sair ilesa, no outro dia, ela está andando na floresta, não tem leão, não tem mais o leão, mas a mente dela, que foi feita para sobreviver, quando chega 3 horas da tarde, tem aquele mesma situação do sol, ela pensa: meu Deus, é aquela situação de novo. A mente reproduz aquilo, porque ela foi feita para fazer isso, para te dar a capacidade de sobreviver. E aí aquele leão que não está lá, passa a estar como se estivesse do seu lado, e como se fosse te pegar. E aí de repente você passa o dia inteiro na sua casa, lembrando do ataque do leão. E quando a minha mente começa a gerar muito ruído, eu sou incapaz de perceber que eu sou espírito. Gênesis 1. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele fez o quê? A imagem e semelhança de quem? De Deus. E Deus é carne ou é espírito? É espírito. É espírito. Você é espírito. Você não é a sua mente no padrão que ela está. O dia que você entender isso, se você sair daqui hoje com isso muito claro na sua cabeça, você vai criar o que é consciência espiritual. E sabe o que vai acontecer amanhã quando você acordar? Que você despertar e o leão vir, porque você vai ter sinais de que o leão, como se o leão estivesse lá e sua mente vai fazer isso. Você vai dizer para sua mente assim: não, o leão não está aqui, eu estou na presença do Espírito Santo, e Ele vai me mostrar o que eu preciso aprender e ler dessa situação para a minha vida, e isso vai me ajudar a me transformar, a me levar para um outro nível, aonde existe aquilo que Jesus te prometeu, que é paz.
O que Deus quer amanhã de manhã, de vocês, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, é consciência espiritual. É você entender quem é você hoje, por que a sua mente está comportando dessa maneira, qual foi o leão que te atacou, e o que você precisa fazer para reagir. A chave que Deus quer entregar para vocês hoje, a chave. A consciência espiritual é só como você vai acessar a chave. A chave é outra. A chave diz assim, ó: meu filho e minha filha, vocês são meus jardineiros amados. E eu queria ter uma palavra, um resumo do que Deus quer falar. E aí o resumo é: você, e aí é você, precisa ser jardineiro de Deus. E muitos de nós começaram a fazer o seu jardim, mas foram poucos ainda. Tem muita gente precisando de mais jardineiros, precisando de semeadores. E aí nós travamos. É hora de virar uma chave. É hora de mexer naquilo que você faz, aquilo que você pensa, a forma como você se enxerga. Você não pode acordar cedo amanhã e pensar assim: eu sou um fracassado, de novo eu não vou dar conta, porque isso é que sua mente está repetindo, e você não é a sua mente. A história que eu vou contar agora para vocês tem a ver um pouco com o que está acontecendo nos Guardiões. Essa história é mais ou menos assim. Eu quero que vocês imaginem uma montanha alta, e nessa montanha tinha uma floresta, e viviam várias comunidades e pessoas espalhadas nessa floresta. E lá embaixo passava um rio, e as pessoas precisavam beber daquele rio. Aquelas comunidades que viviam isoladas, elas tinham que atravessar a floresta para beber no rio. Mas muitas vezes, alguns que tentaram ir sozinhos na floresta para beber água, foram atacados por leões, porque na floresta tem leão. Na sua vida tem leões? Tem. E na medida que um foi atacado e outro foi atacado, foi criando um medo. Lembra da mente, da história do leão que eu contei para vocês? Tinha medo. E aí beber água, beber daquela fonte era um sacrifício enorme, era difícil. Mas aí, um dia, apareceu um andarilho por lá, naquela floresta, naquela montanha. E aquele andarilho, ele, por tanto conversar e fazer aquele caminho, ele sabia os caminhos para fazer. E mais, o andarilho tinha um vaso, na qual ele podia ir lá no rio e encher de água. O que aconteceu quando o andarilho trouxe aquele vaso e cheio de água? Aquele monte de gente que vivia com medo, chegaram nesse andarilho, falaram: tem água aí? E ele deu água com fartura para as pessoas beberem. Com fartura. E aí um primeiro da comunidade bebeu dessa água. E ele voltou para as pessoas que estavam perto e falou: meu irmão, minha irmã, tem um andarilho que tem água ali. A água da fonte, foi lá e pegou. E aí ele contou para outra pessoa, contou para o Mafra foi lá: não vou beber dessa água, bebe aqui, Mafra, dessa água. E aí foi contando para outro e contando para o outro. E aquelas comunidades foi se espalhando. E ele falou para o outro: olha, lá tem a fonte está lá. Essa água aqui é benta. Só que aí, todas as comunidades se ajuntaram próximo ao andarilho.
aquela comunidade, todas aquelas comunidades da floresta, beberam da fonte da água, fonte de água viva. Aquilo que era difícil, que eu tinha que atravessar as florestas, aquilo que eu tinha medo do leão, agora quando eu bebia dessa fonte, eu falei, agora eu não preciso mais enfrentar aquele leão, agora está fácil, agora eu vou beber ali, tem fonte, o andarilho traz para mim, ele sabe, ele tem um vaso, ele pode fazer isso. E as pessoas foram se aproximando dele, vindo pessoas, e as pessoas queriam beber dessa fonte. É muito bom. Algumas pessoas que jamais tinham bebido um gole de água inteiro, de repente podia encher as duas mãos, podia jogar no rosto e se lavar com aquela água. E aí eu vou falar uma primeira coisa muito forte para vocês, preste atenção nisso. Todo mundo, toda pessoa que te fez beber da fonte, toda pessoa, você vai ficar muito conectado a essa pessoa. Vocês acham que essas pessoas dessa comunidade estavam conectadas ao andarilho, sim ou não? Estavam conectados. Um dia, o vaso caiu. E as pessoas olharam para o andarilho e falaram assim: cara, como que você deixou isso cair? Como que você foi tão irresponsável? Essa é a nossa fonte. Era sua obrigação cuidar de mim, cara. Era daqui que eu bebia água. Você não está entendendo? Tem uma floresta ali, cara. E agora? Da onde que nós vamos beber dessa água? Você foi irresponsável. Você tinha que ter cuidado de tudo. Você não conseguiu fazer isso. E aí o andarilho triste, sem entender o que tinha acontecido, foi embora. Aquela comunidade toda estava unida no alto da montanha. Depois de gritar, de esbravejar, de julgar, de apontar o dedo, alguém levantou a mão e disse: mas gente, o que nós precisamos é beber da fonte. A fonte está lá embaixo. Juntos, sem julgar, sem apontar o dedo, juntos, nós podemos descer essa trilha dessa montanha. Juntos, nós podemos beber da água na fonte. Vaso são pessoas. Toda pessoa que te levar da água da vida para você beber, você vai se conectar com essa pessoa, é natural. Mas a pessoa não é a fonte de vida.
Vocês estão entendendo isso ou não? A fonte de água não é a pessoa, é Deus, é Jesus Cristo que dividiu o tempo em duas partes. É Jesus a fonte de água. O que você precisa é beber da água. As primeiras pessoas que te levaram a experimentar dessa água foi seu pai e sua mãe, porque senão você não existiria. É por isso que você é tão conectado com seu pai e com sua mãe, por isso que dói tanto as coisas de pai e mãe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Quando eu caso com alguém, eu faço um matrimônio com alguém, a gente consegue chegar num nível tal, que a gente vai lá e bebe da fonte junto, e aquilo me conecta com essa pessoa. Quando eu levo meu filho para o meu filho, eu levo água viva para ele, mas essas pessoas todas são vasos. O seu pai é vaso, a sua mãe é vaso, o seu esposo é vaso, todos são vasos. E o detalhe é que Deus vai quebrar esse vaso quantas vezes for preciso. Mas eu espero o reconhecimento dessa pessoa. Eu queria tanto que ela pudesse me tornar a pessoa que eu quero. Se ela fizesse o que eu quero, aí sim eu vou virar a minha chave, aí sim eu vou poder beber da água da fonte. Aí sim eu saio do lugar, porque agora que os problemas não existem mais, Ele resolveu para mim, então eu vou lá agora beber da fonte, eu não preciso disso, eu estou resolvido. Deus quebra seu vaso. E toda vez que você achar que é vaso para alguém, Deus vai te quebrar. Toda vez que aparece vaso na Bíblia, Deus está dizendo claramente isso. Não somos as pessoas que interessam, nós somos vasos que Deus vai quebrar quantas vezes precisar, para mostrar para você que é Jesus a fonte. Quando você achar a forma de você beber dessa fonte, e você entender que você é espírito, imagem e semelhança de Deus, e você não é aquilo que passa na sua cabeça, o que fizeram você pensar ao longo da sua vida, ou os problemas que você vive, você vai alcançar aquilo que Deus quer para você na sua vida. E quando você beber lá da fonte da água viva, você vai ver que a sua vida vai ser transformada, porque não é o seu marido, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é nada disso que vai completar a sua vida. O que vai completar a sua vida é Deus. E aí você vai ser forte o suficiente para transformar a vida da sua família, para transformar a vida dos seus filhos, para fazer um milagre acontecer. É com você a história, não é com mais ninguém. Vocês estão entendendo isso? Repete comigo: eu sou o jardineiro de Deus. Nada, nem ninguém, nenhum Fernando, nenhum Edgar, ninguém na face dessa terra é capaz de separar você da herança que Deus te deu, do seu coração e da sua capacidade de amar. Isso é inato seu, é a sua herança, é aquilo que Deus te presenteou, que está inerente a você, como ser, como filho e imagem de Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Diga amém quem está entendendo então. Fala amém. Esses cacos que estão aqui, ó, às vezes é o caco que está a sua vida. Esses cacos que estão aqui, às vezes é uma pessoa que Deus está quebrando na sua frente, para dizer assim: não é o vaso, meu filho, é o que está dentro. Quantas vezes eu me peguei já triste, amargurado, porque eu queria beber da fonte da minha esposa, querendo cobrar dela, que ela fosse a fonte de vida para mim. Aí Deus pega e fala assim: quebra de novo. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Todos vocês
tem vasos no qual vocês estão presos. E Deus quebra você e quebra o vaso, se você não entender que é você a questão aqui do negócio. É você que é o chamado para o jardineiro, é você que veio para o ninho. Escuta o que eu estou te falando. Se você não entender isso, Deus vai quebrar você mais, e vai quebrar a pessoa que está do seu lado, e vai quebrar aquela que você acha que é seu vaso várias vezes, até você entender que é com você a conversa. Quando você entender isso, Deus vai te trazer paz. E com paz, você vai olhar para todos os leões da sua vida e vai falar: isso aqui não é um leão que me derrota mais. Eu vou passar por outro caminho, eu vou fazer diferente, eu vou agir com o Espírito Santo, eu vou passar por cima desse leão, mas eu vou fazer acontecer na minha vida. Porque vocês vão beber na fonte que é Jesus Cristo. Amém ou não sobre isso? Você precisa ser corajoso, corajosa, audaciosa, corajosa em Deus. Você precisa entender que só existem 2 sentimentos que regem a sua vida: ou é o amor ou é o medo. Tudo aquilo que você não fizer é medo. Quando a gente tem medo de ser, quando a gente quer ser reconhecido, é porque é medo no fundo. Quando eu sou agressivo com alguém, é porque eu tenho medo de ficar sozinho. Quando eu não sei entregar amor, é porque eu tenho medo de não receber em troca. Tudo é medo. É medo. E o que a gente quer dizer para você é que o caminho é a semente do amor. Você precisa entregar esses cacos aqui, seja qual for a pessoa, entregar dizendo: não é essa pessoa a minha fonte, não é ela que vai me mostrar Deus, o que vai me mostrar Deus é o amor que me mostra Deus. Eu vou mergulhar no teu rio, eu vou mergulhar no teu rio, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, eu vou mergulhar no teu rio, eu vou mergulhar no teu rio. Não existe uma única pessoa, não existe nada nesse mundo que vai entregar da fonte da água viva. E nós somos testemunhas disso, testemunhas de que quando você entender que você beber dessa fonte de água viva, Deus vai entregar bênçãos na sua vida e vai te entregar a paz que você tanto precisa para cuidar das suas pessoas, cuidar dos seus 12, cuidar daqueles que estão perto de você. Você vai entender por que Deus tem uma árvore enorme, frutífera para pôr na sua vida. Você vai entender por que Deus criou esse ninho. Você vai entender por que Deus criou os guardiões, por que Deus criou andarilhos para colocar na vida de vocês, andarilhos como esse, que estão rezando por vocês, entregando tudo que tem, mas somos vasos, somos só instrumentos. Deus está chamando vocês, é vocês o chamado. Você é um jardineiro de Deus. E se você não virar a chave hoje, paciência, meu irmão. Deus vai te quebrar, até você entender que é lá que você vai beber a fonte. O que eu tenho para dizer é o seguinte: eu sou a semente do amor. E para concluir, eu sou o jardineiro de Deus.